Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã, nesta série de reflexões a respeito da mente de Cristo. E nesse tempo nós estamos refletindo a respeito da mente de servo, algo muito precioso e importante para nós hoje. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre as características da mente de servo. Lá no capítulo 17 de Lucas, versículo 10, nós temos assim: Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, fizemos somente aquilo que deveríamos fazer. No Novo Testamento, ele descreve como deve ser o servo. São 14 características segundo os textos bíblicos que descrevem, então, a atitude de um servo do ponto de vista de Deus. Não devemos esquecer que essas características é o padrão de Jesus, que ele veio como servo e ele deixou, então, para nós o modelo e o padrão de como nós podemos servir a Deus e também servir uns aos outros. Essas atitudes de servo, que nós vemos, então, essas características de Jesus, também nos asseguram se realmente nós, como servos de Deus, estamos fazendo a obra de Deus. E é através dessas características, da mente de servo que Deus trabalha em nossas vidas e dessa forma ele então permite que nós façamos também a sua obra. Chegamos a ser servos, em primeiro lugar, pelo que somos e não pelo aquilo que fazemos. Então, é importante que antes do serviço, o próprio servo saiba quem ele é. Importante a gente saber que nós somos servos não pelo aquilo que fazemos, mas pelo aquilo que nós somos. Então, essas 14 características é pertinente a cada um daqueles que servem ao Senhor, que tem esse princípio na sua vida, de ser um servo do Senhor. Então, os servos de Deus têm esta característica, e uma delas, muito importante para os nossos tempos, é o servo, ele é humilde, ele é obediente, ele é disposto, é um servo leal, fiel, é um servo vigilante, é um servo corajoso, não briguento, ou seja, não contencioso, ele é brando, ele é apto para ensinar, ele é paciente, manso, bom e prudente. Essas são as características dos servos de Deus. O aspecto primordial, importante para o servo de Deus, sempre será, em primeiro lugar, o seu caráter e não o seu coração, porque a gente não sabe a motivação do coração quando as pessoas estão servindo. Pois é o que o servo é o seu caráter. O que primeiro Deus deseja em nossas vidas, então, é cultivar em nós, aprimorar em nós essas atitudes de servo, As mesmas características do caráter de Jesus. Jesus disse: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Então, o nosso caráter é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos. O fazer origina-se daquilo que nós somos. Vamos refletir então sobre essas características que devem marcar a vida de um servo de Deus. A característica fundamental, que é a primeira do servo, é a humildade, Nós sabemos que o reino de Deus existe os princípios pelo qual ele foi fundamentado. E o primeiro princípio do reino de Deus é a humildade. Atos 20, 19 nos diz assim: servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações,
que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. O servo, ele deve ter humildade diante de Deus. A fim de obedecer a Deus, ele deve ser humilde também diante dos outros, a fim de ajudá-los no seu serviço. As pessoas humildes não procuram o reconhecimento do seu trabalho, preferem sim o crescimento do reino de Deus, a sua própria projeção pessoal. Eles consideram o seu trabalho como parte de um quadro muito mais amplo, maior do que eles possam pensar ou imaginar. E esse quadro é muito mais importante para eles do que o seu próprio papel nele. Eles têm também a consciência de que normalmente o serviço depende do trabalho complementar de outros. Nós não trabalhamos, nós não servimos sozinhos. As pessoas humildes, elas aprendem umas com as outras e procuram sempre facilitar o trabalho do outro. Quando você é humilde, você permite a Deus manifestar-se a você e também por seu intermédio. A igreja, ela deveria ser uma associação de pessoas humildes. Isto é impossível entre os orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, diz a palavra de Deus. Já Isaías, capítulo 57, versículo 15, nos diz assim: E Deus disse: Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Jesus demonstrou desprezo para com os orgulhosos, mas um afeto especial para com os humildes e desprezados. Deus se manifesta, então, aos humildes e resiste a qualquer tipo de orgulho que possa existir em nosso coração, já que o orgulho é uma ferramenta maligna gerada no inferno e que gera tanta malignidade no reino das trevas. Jesus, ele era humilde, os amigos de Jesus eram pessoas humildes, pessoas comuns. Um dos costumes do primeiro século era ter um servo que lavasse os pés dos hóspedes que chegavam na casa dos seus senhores. Jesus, ele assumiu essa função de servo humilde antes da última ceia e lavou os pés dos seus discípulos e recomendou que eles fizessem este serviço humilde também aos outros. Jesus aqui, então, ele demonstra um espírito de servo humilde. Humildade é o reconhecimento da nossa própria fraqueza e reconhecimento do poder de Deus. Que nós possamos entender a importância de termos, sim, o caráter de servo humilde, pois que é que o Senhor deposita mais da sua graça. Que o Senhor abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corça da Manhã. Amanhã nós vamos ver mais uma característica da mente de servo, que é a característica de uma pessoa realmente obediente a Deus.